Quando o Marco Civil da Internet foi votado, teve uma ação de constitucionalidade e a lei foi considerada constitucional. Ou seja... Quantos anos atrás isso, Pavinato? 14 anos atrás? Há uma década. E agora já não é mais. Exato. Né? Porque aí veio o barulho, a Constituição é muito ampla. Muito ampla é a bunda do brasileiro desse jeito, né, meu senhor? Porque cabe tudo. Todo dia tem uma merda explodindo em Brasília. Meus queridos, começaram a sair os vídeos, os trechos, né, Alemão? Começaram a ser disponibilizados, começou pela UOL, claro, pela esquerda, trechos das audiências, né, que fizeram a oitiva das testemunhas desse teatro de processo da tentativa de golpe. Qual o trecho que você tem aí, Alemão, para nós outros, tá? Esse é o famoso trecho do Aldo Rebelo, né? Veio agora a público esse vídeo. Vamos assistir para ver se ele ameaçou ou não ameaçou o Aldo Rebelo? Vamos ver. Então, quando alguém diz estou à disposição, a expressão não deve ser lida literalmente. E principalmente... Aldo, o senhor estava na reunião quando o almirante Garnier falou essa expressão? Não. Então o senhor não tem condições de avaliar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos. Doutor Demóstenes, por favor. Só isso mesmo. Se é possível um almirante, isoladamente, o almirante da Marinha, ele que foi ministro da Defesa, por uma decisão dele mesmo, sozinho, mobilizar efetivos navais. Ele só. Ou precisa de outros? Em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha. E eu não admito censura na minha apreciação sobre a língua portuguesa. Se o senhor não se comportar, o senhor vai ser preso por desacato. Eu estou me comportando. Então o senhor se comporte e responda à pergunta. Quando o Marco Civil da Internet foi votado, teve uma ação de constitucionalidade e a lei foi considerada constitucional. Ou seja... Quantos anos atrás isso, Pavinato? 14 anos atrás? Há uma década. E agora já não é mais. Exato. Né? Porque aí veio o barulho, a Constituição é muito ampla. Muito ampla é a bunda do brasileiro desse jeito, né, meu senhor? Porque cabe tudo. Alguém acha que o Eduardo Bolsonaro está obstruindo justiça? Se isso for justiça, eu prefiro queimar no fogo do inferno. Alguém quer dizer algo sobre essa imagem canhestra? É uma imagem... Não tem o que dizer, ela fala por si só. É uma imagem grotesca, simbólica, que mostra o que nós estamos falando aqui o tempo todo, que é um teatro, que é um filme de ficção, que já tem um roteiro, que já tem um final pré-determinado, que é a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por um crime impossível, porque um golpe que não tinha condição de acontecer. Inclusive, segundo informações da Folha e do Globo, o senador Ciro Nogueira, na sexta-feira, no seu depoimento, ele disse que o Bolsonaro o chamou e determinou que se iniciasse a transição para que os caminhoneiros saíssem e parassem a interrupção das rodovias. Uma pessoa que está querendo dar golpe não forma a equipe de transição, não determina que seja feita a transição de governo pacífica. Então, assim, são várias situações que tornam esse processo totalmente ausente de provas robustas e totalmente inescrupuloso, com o objetivo de condenar o presidente Jair Bolsonaro. Mas o que mais é importante ainda, tão importante quanto, é a situação do Eduardo Bolsonaro, que nós estamos comentando aqui. Porque com essa rapidez que eles já marcaram todas as oitivas dos réus para segunda-feira, colocando todo mundo na mesma sala, quer dizer, uma coisa completamente desnecessária. Isso é em função também da rapidez, porque eles querem terminar esse processo ainda até o final de 2025, sob o argumento de que isso não, para o processo não contaminar as eleições de 2026, como se isso fosse possível, desconectar uma coisa da outra. E aí, neste aspecto, a base de aliados do presidente Jair Bolsonaro está dividida. Se deve se antecipar um nome presidenciável ou não, se o Bolsonaro deve fazer isso ou não. E aí fica um imbróglio, porque um dos nomes fortes, ou o nome hoje mais forte, é o do Eduardo Bolsonaro,
Quer dizer, como que você vai antecipar se agora também ele está na mira do Alexandre de Moraes? Provavelmente, se ele se torna realmente esse nome, tá aí, ó, todas as condições já apresentadas de que eles vão persegui-lo e talvez deixá-lo também inelegível, não sei, não é? Então, assim, há uma... Sem motivo. Sem motivo, mas eles estão fazendo tudo sem motivo que eles querem. Você se lembra quando nós estávamos aqui no primeiro momento que disse, eles vão colocar, mas não dará tempo, porque precisa de um percurso, que foi que nós falamos? Não, eles vão fazer dar tempo. Eles vão, olha uma prova como você trouxe aí, eles colocarem todo mundo para fazer a oitiva, é o nome que os juristas inventam para fazer, depoimento, sei lá o que é depoimento que está lá para fazer o depoimento, porque se acelerar, e eles vão fazer o mesmo com o Eduardo Bolsonaro. Por isso que o Eduardo Bolsonaro tem que continuar onde ele está, porque se ele aparecer aqui, eles vão arranjar aquele chiclete que ele engoliu na 5ª série, que vai estar grudado no estômago, e vão usar isso como argumento. Vamos falar de censura? Vamos falar de censura, porque nosso pesadelo pode chegar à realidade amanhã. Essa semana, né? Nosso pesadelo pode se concretizar. A terceira... Não é essa. A pauta até mais importante. Isso aí. Momento. Tá certo agora, Alemão? Tá. Em entrevista concedida ao... O presidente do Google no Brasil, Fábio Coelho, disse que o jornalismo investigativo e o humor correm sérios riscos caso o MSTF mude, ele não falou MSTF, sou eu que falo, né? Ele falou STF, mude o entendimento sobre a responsabilidade das plataformas por conteúdos publicados pelos usuários. A pauta será retomada pelo MSTF amanhã, quando os usurpadores de ministros, né? Também eu não considero, ministro do STF para mim tem que ter aquilo que a Constituição exige. O que a Constituição exige? Notável saber jurídico. Notável é público e notório. Notório por provas e títulos, obra publicada, carreira jurídica, e notável e público porque é respeitado pelos seus pares. Portanto, na falta de uma maioria com notável saber jurídico, não temos ministros, temos usurpadores, porque eu me pauto na Constituição. Então, amanhã os usurpadores vão julgar sobre a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que prevê a responsabilização das empresas por publicações de terceiros somente se houver descumprimento de ordem judicial. Aliás, para quem não se lembra, eu lembro, Fábio Coelho afirmou que apoia melhoramentos específicos e cirúrgicos no artigo, mas defendeu que a decisão sobre o que será considerado ilegal permaneça com a justiça. Aspas para o presidente do Google aqui no Brasil. Caso a atribuição fique com as empresas, elas vão ter que preventivamente remover qualquer conteúdo que seja potencialmente questionável para evitar uma responsabilização ou um passivo financeiro. E numa ditadura, onde não há segurança jurídica, é melhor fechar a porta, né? Se eu estivesse fazendo algum ato criminoso, então as autoridades americanas com as quais eu me relaciono também estariam cometendo o mesmo delito. O que eu estou vendo é que, devido muito da arrogância de determinadas autoridades brasileiras, eles nunca levaram a sério o trabalho que a gente estava fazendo aqui nos Estados Unidos. Sempre me tiravam para chacota, utilizando até alguns adjetivos que não vem ao caso aqui falar. Só que eles acordaram quando o deputado americano Corey Mills, da Flórida, perguntou numa audiência no Congresso americano ao secretário de Estado Marco Rubio, que equivale ao nosso chanceler, sobre a possibilidade do Alexandre de Moraes ser sancionado. Então, que o secretário Marco Rubio disse que, sim, isso estava sob análise e que existia uma grande probabilidade de que essas sanções ocorressem. A abertura dessa investigação, desse inquérito, dizendo que eu tenho cometido reiterada conduta delituosa. Ora, se é reiterada, é uma conduta uniforme que há um bom tempo eu pratico. O que é que então mudou de um mês para cá? Porque se é uma conduta reiterada, eu estou fazendo ela há 2, 3, 4, 5 meses. Então, mais uma vez, eles deram para nós a oportunidade de provar aos americanos e ao mundo tudo o que nós sempre falamos, que de fato o Brasil está vivendo um regime de exceção. A gente vem tendo reuniões periódicas dentro da Casa Branca e dentro do Congresso norte-americano. Não só americanos, né?
Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, presidente Javier Milei, várias outras autoridades por aí. Então eu fico muito satisfeito de me sentir útil. E a prova maior disso é que agora, quando esse regime alexandrino, que eu chamo, acordou, eles estão fazendo de tudo para tentar me deter. Eu diria que não pode falar 100% porque ainda não ocorreram, mas 99% de chance de estarmos muito próximos de conseguir essa sanção. Eu falo isso até, de certa maneira, com o coração partido, porque eu creio que o Brasil deveria ter tido a decência de conseguir parar o Alexandre de Moraes. A gente teve que recorrer aqui à autoridade norte-americana. Graças a Deus a gente tem essa entrada e eu acho que aí, a gente, após essa sanção, a gente vai dar o primeiro passo para conseguir resgatar a democracia brasileira. Acabar um pouco com isso de que o Congresso Nacional discute tudo e aí qualquer partido entra no STF, notoriamente partidos de esquerda, e o STF derruba aquilo que foi aprovado pelo Congresso, seja uma lei ou qualquer outro tipo de medida. Isso não é uma democracia saudável. É atender ali a nossa Carta Constitucional de 1988. É o que eu aprendi na Faculdade de Direito na FRJ. O juiz é inerte, ele só atua quando provocado, e a Suprema Corte ela só atua nas causas constitucionais que são pertinentes a ela. Os próprios juízes do STF às vezes reclamam, que são vários processos, são assodados, é muita coisa para julgar, mas eles também não delimitam a sua competência. O Congresso Nacional, por outro lado, hoje vive sob ameaça. Você viu o que aconteceu quando o presidente da Câmara, Hugo Mota, foi eleito, pouquinho tempo depois, foi enviada a Polícia Federal para casa lá para fazer uma operação contra a pequena prefeitura, que eu não sei nem o nome da cidade, mas que o prefeito é o pai do Hugo Mota. 2 dias depois, o Hugo Mota teve um jantar com Alexandre de Moraes e, na sequência, ele mudou o seu discurso com relação ao 8 de janeiro. Então, esse é o STF que se relaciona na base da extorsão com os outros poderes. Ele sabe que ele vai sair derrotado, porque ele não tem a verdade ao lado dele. Pergunto a vocês, há quanto tempo está aberto o inquérito das fake news? Desde 2019, 6 anos. E provou o quê? Nada. Na história do STF tem jurisprudência onde, com muito menos tempo de investigação, inquéritos foram trancados porque ultrapassaram o limite do razoável de uma investigação. E por que contra o Jair Bolsonaro isso daí não vale, Todo ditador exagera, abusa do seu poder, dizendo defender a democracia ou um bem maior. E, para fazer isso acontecer, esmagam as liberdades do seu povo. É o que eu falo, o golpe da Disneylândia. No momento em que Jair Bolsonaro estava nos Estados Unidos, eu fico imaginando o seguinte, Imagina você falar para um país que realmente já viveu uma ditadura ou teve um golpe de Estado, você falar para eles o seguinte: vamos dar um golpe. Primeiro, eu vou esperar sair da presidência. Mas antes disso, eu vou nomear os chefes militares do meu sucessor, a quem eu quero derrubar. Depois, no segundo momento, 1 dia ou 2 dias antes de acabar o meu mandato de presidente, eu vou viajar para outro país. Mas vocês aí, 1.500 pessoas que eu estou mandando para dar o golpe, por favor, sigam firme e forte. A propósito, quando forem no fatídico dia de derrubar o governo, vocês vão sem armas. Ora, isso tudo daí é surreal o que está acontecendo com o Brasil. O próprio ministro da Defesa do Lula, José Múcio, disse que não foi golpe. O Gilmar Mendes, pouco tempo depois de 8 de janeiro, numa entrevista, salvo engano, para uma TV portuguesa, disse que, na verdade, foi uma baderna que foi longe demais. E é isso daí. E quantas vezes a esquerda já não fez atos muito piores? Já rolaram carro para dentro da Câmara, já deram flechada em perna de policial legislativo federal, já machucaram mais de 30 policiais militares durante manifestações do MST, tocaram fogo no pé de ministérios durante o governo Bolsonaro.